tem, claro, respeito por todas as nações, até onde sei, de maneira geopolítica, o Brasil não tem nenhum inimigo, pelo menos até então, e a gente entende que é um time adversário. Querendo ou não, a gente tem aquele respeito e tudo, mas o que importa no final é que o Brasil vença cada jogo e o outro time perca. Porque a gente quer a sexta estrela na nossa camisa. Querendo ou não, amém? Posso ouvir um amém? Só que a nossa ótica do evangelho não pode ser da gente querer entender que os nossos irmãos de uma outra denominação que seja, contanto que ela seja fiel, claro, seja um adversário que a gente sempre vença, que a nossa igreja esteja sempre no topo dos holofotes e a outra igreja seja cada vez mais esquecida. A gente não pode ter a dinâmica de Copa do Mundo, a dinâmica de competição esportiva, quando a gente trata de outras igrejas. O livro traz uma ideia muito interessante, que às vezes é até importante que nós tenhamos discordâncias teológicas. Sempre vai acontecer. Por exemplo, nós temos discordâncias teológicas com os irmãos pentecostais, temos discordâncias teológicas com os irmãos presbiterianos? Temos. Só que, se uma igreja, ela preza pela pregação do evangelho, e você sabe que é uma igreja saudável, que prega o evangelho genuíno, aquela igreja está comprometida com a grande comissão. Então, por que não a gente ter ações de fortalecimento dessas igrejas, de revitalização dessas igrejas quando for necessário, ou trazendo mais para o nosso lado também, se é uma região muito carente, da gente plantar igrejas. E tenho visto que nossa igreja tem muitas ações nesse sentido, tanto de plantação quanto de revitalização, não só em Brasília, mas no Brasil todo. Mas falando individualmente, quais ações que a gente pode ter para ajudar? A gente pode, como membros, sermos enviados para comunidades que estão mais carentes de membros, presbíteros, diáconos serem enviados para fortalecimento de alguma igreja que esteja precisando, ou mesmo juntar uma quantidade de pessoas, como é feito na igreja do Mark Dever, junta um presbítero com alguma quantidade de membros para estabelecer novas congregações. São várias práticas que são possíveis. Dentre essas ações, ele elenca 5. Vou começar com o primeiro 4 e depois partir para outra. A primeira seria uma cultura de discipulado. Nós temos pastores que capacitam nós, irmãos, para a obra do ministério. Como diz lá em Efésios, que uns ele capacitou para pastores, outros para mestres, cada um tem uma função dentro do corpo de Cristo. A segunda prática, a gente tem uma cultura de evangelismo, que é algo que já vai sendo trabalhado desde o ciclo passado do PG. No livro que a gente tinha visto de Igreja é Essencial e mais nesse também. Porque nós temos a vida de comunhão dos nossos cultos de terça, pequeno grupo ou estudo dos jovens no sábado, EBD domingo de manhã, culto público à noite. Mas acredito que com a maioria dos irmãos aqui, a gente tem contato com pessoas que não são cristãs quando a gente está fora da igreja, muito mais do que quando a gente está dentro da igreja. No meu trabalho mesmo, acredito que tem eu e mais 2 pessoas que são cristãs. Todas as outras não são. E aí eu tá pensando como forma de exortação, cara, quanto tempo ainda eu vou ficar lá? Quantos hospitais ainda vou trabalhar? Com quantas pessoas que eu ainda posso pregar o evangelho? Quem sabe quantas chances essas pessoas vão ter de ouvir o evangelho? Foi algo que Deus foi falando muito comigo também nesse sentido. Um outro ponto é que nós podemos trabalhar também para alcançar pessoas por meio de missões. Se caso não for a forma de irmos, nós podemos também orar ou mandar recursos. E um quarto ponto é que nós podemos fortalecer outras igrejas. E de que forma nós podemos fazer isso também? Enviando recursos financeiros, ou nós mesmos sendo enviados. São várias as formas. Mas são essas as ideias que a gente traz. Aqui, trazendo a ideia lá do texto de Atos, Paulo teve que permanecer 1 ano e 6 meses cumprindo o propósito que Deus tinha estabelecido para ele. E nós? Qual o propósito que nós temos cumprido? Se nós temos cumprido de fato mesmo o propósito de Deus de expansão do reino, de pregação do evangelho, pode ser que a gente fique muito mais tempo do que Paulo ficou em Corinto. Pode ser que a gente fique 10, 20, 30, 40 anos aqui em Brasília. Pode ser que ano que vem a gente tenha que sair, alguns aqui tenham que sair, ou pode ser que não. Pode ser que na semana que vem aconteça alguma coisa e a gente tenha que se deslocar. Mas aonde quer que a gente esteja, qual tem sido nossa contribuição para a expansão do reino de Deus? Grande pergunta que queria trazer para os irmãos hoje. E por fim, o quinto ponto, que é o incentivo ao crescimento do evangelho em nível local, que aí entra aquela questão da gente não ter competição.
querendo ou não, a gente pode ter ações interdenominacionais, contanto que, claro, sejam igrejas que prezem pela pregação do evangelho, puro e simples. Que tipo de ação que a gente pode fazer lá? Ações públicas, afinal de contas, Águas Claras tem muitos espaços públicos, tem parques, tem praças que são muito grandes, querendo ou não, tem um alcance de prédios ao redor. Que tipo de coisas a gente tem pensado? Que tipo de ações a gente pode ter? Como o Paulo, que ficou diligentemente 1 ano e 6 meses, qual o tempo que a gente tem tido dentro do nosso contexto e de que forma, com nossa profissão, com nossos meios que a gente tem na nossa cidade, como que a gente pode contribuir para a expansão do reino. De forma bem breve, queria trazer aqui para os irmãos, ficou claro essa contribuição, deu para linkar bem com o ensino. Acredito que tem muito a ver nesse foco, pensando principalmente numa questão de evangelismo pessoal. Se eu não me engano, em Mateus 13:44, eu sempre me foge a memória, que o reino de Deus é como se fosse um tesouro, que o homem vende todos os terrenos que ele tem para que aquele tesouro. Então aquele tesouro é muito valioso. E a gente carrega esse tesouro conosco 24 horas por dia. Então, será que a gente tem dado a valia necessária para esse tesouro, para mostrar para as pessoas que ainda não enxergaram o valor que aquilo tem, o brilho que aquilo tem, quais têm sido as nossas ações no nosso dia a dia? É a reflexão que eu queria trazer para os irmãos que primeiro veio para mim nesses dias que tenho feito a preparação. E se alguém quer contribuir, complementar alguma coisa, pode ficar à vontade. Alguma dúvida também, não sei se deu para ficar claro. Falei muito rápido. Eu acredito que você prega como Lucas, literalmente um médico. E só um complemento, no início, o Harry falou sobre a questão de termos alguns tipos de diferenças, né, denominacionais, né, presbiterianos, batistas, né. Por diversas vezes eu já me peguei também em seminários, né, discutindo sobre dimensão, dispersão, se o batismo é pelo Espírito, se é afogando alguém. Mas percebe que são coisinhas assim tão pequenas, sabe? Que às vezes nos impede de ter um relacionamento com outras pessoas e aprender até mesmo com os equipes dele. Isso faz parte da igreja. E uma das coisas que a gente precisa aprender é isso, sabe? Como é bonito ver a irmã ali, poxa, se dispõe a ajudar a Jéssica, né? Com a Nenê. Ver os irmãos tendo paciência também, né? Com a Estezinha, com o Ravi, com. O ele não falou nada ali, né? Mas aí vocês falam assim, mas por que você está aplicando dessa forma? Irmãos, esse é o sabor da igreja, sabe? É a gente poder se reunir assim de maneira leve, por mais que o irmão aparentemente esteja pregando de maneira litúrgica, essa é a forma dele, esse é o dom que Deus concedeu a ele, né? E é distribuído. E quando a gente está junto, a gente vai sendo edificado mutuamente, sabe? E o que eu quero encorajar os irmãos, só para finalizar, é não deixe de vir, sabe? Muito Ferreira, Stefano, não deixe o inimigo roubar a sua mente, sabe? De o Wendel também, não vai dar pane, vai dar problema. Eu sei que vocês pensam assim, a gente conversa assim também, né? Gabrizinha também. Não fique, sabe, constrangidos. Porque quando o bicho pegar, a gente vai conversar com você no particular e estendendo a mão, sabe? Mas só aplicando também um pouquinho da tua fala, tá? Não, isso é importante demais. A contribuição que a gente faz na discussão, né, do que foi trazido. Harry, muito obrigado. Tem mais alguém que queria falar alguma coisa? Ou algum questionamento do que foi trazido pelo Harry? Eu vou comentar aqui que eu não estou saindo, né, de casa praticamente, né? Esses tempos que eu estou de licença maternidade, né? E você falou aí, né, Harry, como é importante a gente se incomodar de levar o evangelho, né? E em casa, assim, às vezes eu faço muitas reflexões, assim, direto, pego reflexões quando eu faço irmãs, gente. Tem reflexão, assim, diárias, e aí eu fico. Uma forma que eu vejo, né, é mandar um áudio da reflexão que eu fiz, de alguma mensagem, né? Contribuindo mandando um livro, versículo, acho que estou incomodando com Gabi, Stephanie, né? São as irmãs que estão aqui, né, que recebem, né, mensagens. E eu acho que a gente tem que se incomodar, né, com isso, né?
Será que eu tenho ouvido a palavra e retido, né? Tem tantas pessoas, a gente acha assim, eu estava até mandando uma mensagem para a Lisiane, né? Que incitando ela a fazer mais isso, né? A pregar para mais irmãs. A Lisiane, eu não sei se... Hã? Pois é, a Lisiane vive, né, o evangelho, né, de forma tão linda. E eu falo para ela, então, você tem que falar mais com outras irmãs, aconselhar mais. É porque às vezes a gente acha que tá acessível para quem quiser, mas é um falar diferente, né? Esses dias eu mandei uma mensagem com uma amiga minha, uma reflexão que eu fiz com as minhas irmãs, e eu senti que eu tinha que dividir essa mensagem com essa minha amiga, né? E a gente está distante, porque ela trabalha, mas estudou comigo na época da faculdade. E aí essa mensagem, ela me mandou um áudio assim, super emocional, assim, que eu falou tanto com ela, né? E eu, poxa, fiquei tão feliz de ter sido útil naquele momento, mesmo ali em casa, né? Cuidando de bebê, cuidando das coisas de casa. E eu pude, enfim, né? Ser um canal de bênção na vida dessa minha amiga, mesmo estando distante, né? E eu acho que é isso, a gente tem que pensar assim, onde eu tô, o que eu posso fazer, né? Com uma mensagem, ir na casa da pessoa, enfim. Não é só porque eu não tô saindo de casa que não dá pra eu fazer alguma coisa com isso. Acho que a gente tem que se incomodar todos os dias com isso. É usar a tecnologia como ferramenta, né, de auxílio, que nos ajuda. Né? Interessante pra caramba. Mesmo estando sozinho, a gente tem meios de abençoar as pessoas. Né? Hoje não tem mais desculpa, né? Eu não fiz nada diante de Deus hoje, eu não fiz. Eu pego o celular pra fazer tanta coisa, né? E ao mesmo tempo não usar como muleta de não encontrar face a face, né, a pessoa. A gente usa de forma equilibrada, né? É maravilhoso. Nossa. Rodrigo trouxe um ponto e até você conseguiu chamar de dúvida com ele. Um pastor fez um estudo, né, das igrejas bíblicas que mais faz as pessoas saírem. Justamente isso que ele comentou. A pessoa fala, pô, eu quero uma igreja bíblica, aí fica 6 meses, um ano, o cara daqui a pouco se perde, não volta mais nunca. Aí ele fala, a criança chora demais quando é pequena, daqui a pouco é adolescente, não volta mais nunca. Aí a pessoa fala, não, eu vou servir a Deus depois que eu passar no concurso, depois que eu casar. E é uma mentira, Thiago. Vocês podem, seriamente, daqui uns dias, estar desigrejado, seguindo sua vida, perdidos facilmente. E ele está falando de pessoas boas. Então, assim, não espera não. Vocês tem que voltar urgentemente. Né, Thiago? E é isso que faz perder em igrejas bíblicas, sabe? As coisinhas bestas, assim, de esperar. E tem muito daquela, né, o Daniel? Tipo assim, viu uma parada que você não gostou, né? Aí, não fala, não, mas irmão, não sei o quê, né? Cara, isso é um pecado muito terrível. Olha só, em capítulo 4, 25 até o 31, Paulo está tratando ali de algumas. Daquilo que entristecia o Espírito Santo no relacionamento entre aqueles irmãos, né? Era mentindo, era trapaceando, tinha lá uma lista de coisas, né? De pecados que aconteciam no seio ali da igreja, na comunhão, que entristecia o Espírito Santo, né? E você pode perceber, às vezes, quando você deixa de exortar um irmão específico que está padecendo um ponto, você também está entristecendo o Espírito Santo. A gente sabe que existe uma forma de falar, existe a forma de abordar, né? E muitas das vezes Deus está te mostrando para te aperfeiçoar e aperfeiçoar quem está errando. Eu não sei vocês, mas muitas vezes Deus trabalhou mais em mim quando eu vi alguém pecar do que quando eu pequei. Em outras palavras, sabe quando você peca grosseiramente ali e alguém vem te confrontar? Poxa, não é legal você receber o confronto. Você fala, poxa, como eu me sinto amado por essa pessoa ter vindo até mim. Mas e quando você pega alguém no pecado? Então, um equívoco. E o nosso grande problema é esse. Nós temos a tendência de dizermos que somos irmãos um do outro. Quando é seu irmão de sangue, você confronta e dá real. E o irmão na fé. Né? A gente tem feito isso, mas tem que ser com muita graça, com muito amor. Né? E primeiro que o amor verdadeiro ele vai te impulsionar a fazer isso. Né? O Ferreira, ele acho que pode dizer isso de maneira bem apropriada, né? Lá na Fábio é assim. A gente viu alguém, né, tropeçando em algum ponto, a gente chama, no particular, né, nosso alojamento lá, um gabinete, né? E a gente tem lá um lava-roupa.
E nunca vi ninguém depois do lavar-roupa com birra, sabe? Com chateação. Pelo contrário, parece que aquilo faz é trazer mais liga. A Jéssica tem visto muito isso, né? E é por isso que dá vontade de estar próximo, né? E é como o Hebreus diz, né? A repreensão nesse momento não é um tipo de alegria, né? Mas ela produz bons frutos. Né? É isso mesmo. Eu gosto de... Os irmãos de pé aí. Lá de cá. É que o Rodrigo deu a deixa no comentário, né? Isso que ele falou aí, que muitas vezes a gente está dentro da igreja e é muito fácil da gente se desiludir porque a gente, eu falo de mim, né? A gente está tão envolvido com as coisas da igreja, a gente acaba fazendo aquilo de uma forma mais social, né? Mais eventual do que de fato para a glória de Deus. E aí, quando você às vezes olha para a vida de muitos que estão na igreja, inclusive a nossa própria vida, e a gente vê no dia a dia como é, a gente vê quão mentirosas ou hipócritas são as pessoas. E aí, isso particularmente foi uma coisa que mexeu muito comigo. Eu não enxergava no dia a dia da grande maioria das pessoas aquilo que era dentro da igreja. Então, acho que no quartel, como a gente está de despido daquele cargo, né? Às vezes, pô, a gente está no quartel ali, todo mundo é sargento ali, tá todo mundo trabalhando. E aí, na hora do almoço, a gente se reúne. Parece que a gente está despido daquela liturgia, daquele cargo da igreja, né? Ali ninguém é pastor, ninguém é presbítero, ninguém é nada. Ali todo mundo está igual, funcionalmente falando, né? E a gente consegue se abrir mais um com o outro. E isso aconteceu comigo. Eu falo para ele que o Rodrigo, nesses 3 anos que eu estou aqui, foi a pessoa que mais me discipulou, mais me pastoreou, mesmo eu tendo um pastor institucional na minha igreja, quem exercia esse papel de verdade era muito mais o Rodrigo do que o pastor institucional que eu tinha, entendeu? De discipular e tal, enfim. Eu acho que é implementando aí isso. Eu pastoreio, já não. Já até não, Ademir, aqui, Thiago, você me pediu perdão, né, por não ter me procurado, né? Mas, na verdade, eu acho que eu tinha que ter te pedido perdão, né, por não ter te procurado, porque o filho tem essa tendência, sabe? De ficar, ai, pastor, ele me procurou, birra. Ai, pastor, nem sabe o que eu faço. É lógico que não, tanta gente, né? E muitas das vezes, obviamente, o pastor ele tem sim, ele tem esse chamado, ele deve ir sim na ovelha. Mas eu te peço desculpa, sabe, Thiago? Eu achei que você sabia o que eu passei com o pastor Michel, né? Ele sempre está nos acompanhando. Vai lá em casa, lá, tomando café, a gente conversa. Né? Mas isso é válido para todos nós, sabe, irmão? Prestar conta sim, sabe? Ué, como assim, irmão? Fiscalizar minha vida? Não aceito que ninguém controle. Então, irmão, abandone o evangelho. Não seja fardo para aquele que cuida da sua alma, né? Pedro também nos orienta. E, poxa, por diversas vezes você também veio a Serrinha, tantos outros irmãos me pastorearam na fala. Esse lance da gente achar que aqueles que exercem liderança não têm fraquezas, que não têm dias maus, isso aí, irmão, é um sofismo, né? É uma falácia muito grande. Acho que isso vale a pena complementar, né, irmãos? Obrigado. Viu como é que foi rico aí a sua Amém. explanação, cara? Obrigado. Eu que agradeço. Então vamos fazer o seguinte, só a irmã Jéssica, que como mulher se manifestou, foi uma bênção, pedi para uma das irmãs orar para concluir, tá? Para depois a gente ir até o Pães e Bebes ali, conversar, bater papo mais. Uma irmã, por favor, vai fazer oração de encerramento. Já está de pé, certo? Senhor, somos gratos por nesse momento. Estamos aqui como nos ajude, Senhor, a ser realmente uma família, que a gente possa se exortar, Pai, porque é muito melhor que sejam dois do que um. Que o Senhor nos ajude a criar mesmo um vínculo de família, Pai, porque o único meio da gente sobreviver nesse mundo é através do corpo de Cristo. Que o Senhor nos ajude a viver isso diariamente. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez.